desfrutar da presença de Deus nessa noite. Aleluia. É impossível estarmos num lugar como esse, não sermos tocados pela unção do Senhor. Eu conversava esses dias com um pastor amigo, de ministério, e a minha oração mesmo, a nossa busca no Senhor, é uma preocupação, digamos assim, Pastor, preocupação não é de Deus, a gente não deve andar preocupado, mas de fato é um cuidado, um zelo e um questionamento do nosso coração mesmo, de que o mundo está mudando, nós estamos mudando a linguagem, mudando a forma de ver as coisas, de aprender, tudo tem mudado. Eu digo que eu amei as canções que nós cantamos no começo aqui, Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Talvez você não sabe nem quem canta isso, mas isso é lá da década de 90, comecinho, quando eu me converti em 1992. Era o que eu ouvia, era o que, assim como você, jovem, me dava muita coragem, alegria, amor pelo Senhor, paixão. Eu queria servir a Deus, eu queria fazer parte desse exército. Eram outros tempos e as coisas têm mesmo mudado, a linguagem. Nós vemos hoje aqui alguém lendo comigo as coisas, rapaz, não é formando não, digo, não é farmando mesmo, porque isso é uma linguagem, acho que fizeram errado esse cartaz, não é formando honra, digo, não, é farmando mesmo, E aí a gente dá um Google lá, um Siri, a gente vai lá no, ei, o que é que significa isso? Aí ele vai dizer para a gente, porque é outra linguagem, é outra coisa, mas o propósito é o mesmo, Nós sabemos que é tempo mesmo da gente cultivar, cultivar honra, fazer com que isso seja uma constante na nossa vida, não apenas uma coisa pontual, mas honra é algo que a gente deve cultivar mesmo, é o que farmando, mais ou menos indica na linguagem gamer aí, é continuar fazendo, conquistando etapas, avançando, e é isso que a gente quer realmente, amados, que essa geração, ela continue, buscando a Deus. No meu tempo, em 1992, eu era bem jovem também, e a gente tinha esse desejo, essa paixão mesmo pelo Senhor, pela obra. Eu não tinha noção do que Deus tinha reservado para a minha vida. Eu apenas estava num lugar onde eu amava estar, que era a igreja, adorando o Senhor, e não sabia que Deus tinha tantas coisas para que Ele pudesse fazer através da minha vida. Eu não tinha noção de que Deus me daria essas canções, eu não tinha noção de que eu pregaria a palavra, eu não tinha ideia dos lugares onde Deus me enviaria. E nesses 34 anos de convertido, eu já tenho vivido muitas coisas maravilhosas. E estando aqui com vocês hoje à noite, a cada vez que eu venho aqui, eu fico muito satisfeito e alegre, porque esse remanescente está sendo realmente preservado. O Senhor está formando no coração de vocês, muitos dos jovens e adolescentes que estão aqui, um dia também vocês estarão desse outro lado, na minha posição, vocês estarão também falando das maravilhas desse Deus, para outras pessoas, levando essa palavra para outras pessoas. Então, falando sobre honra, tem tantas coisas que eu poderia falar aqui, A gente tem, a honra, ela se estende em todas as esferas, profissionais, na escola, aos mais velhos, às lideranças, mas honra, amados, ela começa mesmo em casa, tá? Então eu quero falar um pouco sobre essa honra de casa mesmo, porque a Bíblia deixa bem claro para a gente que não adianta a gente dizer que ama a Deus que a gente não vê e despreza o irmão que a gente vê, A Bíblia fala sobre a gente cuidar das pessoas lá fora e esquecer das de dentro de casa, ou seja, tudo começa mesmo, no círculo mais íntimo. Jesus, quando me enviou a pregar a palavra, ele disse que começassem por Jerusalém, depois Samaria, Judéia e por aí ia. Então, a Bíblia diz mostra que existe mesmo uma fórmula, um começo, para a gente aprender algumas coisas. Então, se a gente não aprende a honrar dentro da nossa casa, nós não vamos honrar também lá fora, tá? Quando os meus filhos, eu tenho 2 filhos, eles já são casados hoje, mas quando eles estavam pensando em namorar, minha filha tinha 15 anos, um dia ela chegou para mim e disse, pai, eu quero namorar com um rapaz aqui dessa igreja, aqui dessa igreja Verbo da Vida aqui. E ela era muito jovem, eu chamei ela para uma conversa, eu sentei com ela e fui conversar com ela mesmo, sobre essa questão, se era o tempo, qual era o propósito, como é que você vai fazer,
esse namoro, qual é a intenção, né? Vai casar agora? Não, então eu convenci, graças a Deus, ela a desistir dessa ideia, adiar por um tempo, né? Assim também com o meu filho. Eles persistiam, de vez em quando, pai, assim, ó, tem aquela menina olhando para mim, aquele ali. Aí eu sentava, né, conversava, nunca proibi, nem coisa desse tipo. Mas eu sempre mostrava para eles algo. E uma das coisas que eu realmente coloquei mesmo no coração deles, para que eles escolhessem bem, porque essa é uma escolha muito importante na nossa vida. É uma das escolhas mais importantes que a gente faz. A gente faz escolha pela profissão, por qualquer outra coisa. Mas a pessoa que nós vamos nos relacionar com ela, viver com ela, né, tentar um futuro com ela, é muito importante que a gente saiba realmente escolher. Porque não é Deus que traz a outra metade da laranja para a gente, não, tá? Não se iluda, não pense que é Deus que vai te apresentar o teu varão, a tua varoa, que não é, tá? Deus é como o nosso pai, que a gente só apresenta e o pai aprova ou não. Tá? Ele não vai cair nesse negócio de novo. Ele só caiu uma vez lá no jardim, quando ele trouxe uma mulher para Adão, sem Adão pedir, e Adão depois reclamou. Ele disse, pronto, então nunca mais eu faço esse negócio. Você agora escolhe, a escolha é sua, né? Quando Deus trouxe, não, vocês conhecem a história, não conhece? Não é? Deus trouxe uma mulher bonita para Adão, aquela coisa toda, e depois Adão reclamou, né? Quando a mulher pecou, ele disse, foi a mulher que você me deu, né? As coisas se estragaram aqui porque a culpa é sua. Tivesse me dado uma mulherzinha melhor, não é? Então Deus disse, ó, não entro mais nesse negócio, agora é você. E eu ensinei algo para os meus filhos, e eu quero ensinar para você mesmo, né? E uma das coisas foi honra, que eu ensinei para eles observarem honra, identificar honra. Eu dizia para o meu filho assim, eu digo, olha, a moça que você vai um dia pretender casar com ela, presta atenção. Se essa moça, ela honra os pais, se ela honrar o pai, a figura paterna, se ela for uma pessoa que admire o pai, meu pai é uma bênção, eu amo meu pai, eu honro meu pai, essa esposa maravilhosa, ela vai te honrar também. Por se for o contrário, se for uma pessoa que você vai perceber, porque namoro é um tempo de conhecimento, tá? Que não honra os pais, que o pai para ela não é a figura, não é exemplo, não é nada, né? Muito provavelmente num futuro, depois de casado, essa mulher, ela também vai olhar para o marido e dizer assim, eu nunca obedeci meu pai, eu vou obedecer você. Não é? Era assim que eu ensinava para eles. Eu digo, pronto, presta atenção. Porque se essa pessoa honrar o pai, ela será uma esposa maravilhosa para você. Ela vai dizer, assim como eu honrei meu pai, eu honro meu marido. E vice-versa. Eu disse para minha filha também do mesmo jeito. Presta atenção no rapaz que você vai querer casar com ele. Como ele trata a mãe dele. Minha mãe é uma chata, é uma grossa, pega no meu pé. Pronto, cai fora desse. Porque ele vai fazer a mesma coisa com você. Eu nunca obedeci minha mãe, eu obedeci mulher nenhuma manda em mim. E aí o problema está feito. Amém? Então é muito importante a gente entender essa questão da honra dentro da família, começando em casa. Porque se a gente não consegue honrar o pai e a mãe, nós não vamos honrar, estender essa honra para ninguém. Nem para pastor, nem para líder de departamento, nem para ninguém. Porque ela não nasceu dentro do nosso coração da forma correta. Vocês estão me entendendo? Amém. Ou eu estou falando muito elaborado? Não, estou falando da forma mais clara que eu posso falar, que você entende, tá? Então honra começa assim. Tem uma história aqui em Lucas 15, eu ia ler, mas nem vou ler porque vocês conhecem. A história do filho pródigo, não é? Em Lucas capítulo 15 fala que um homem tinha 2 filhos. E aí a gente vai ver a questão desses filhos tratando o pai. Não vou nem falar da forma como o pai tratou os filhos, porque isso aí é mais simples, né? Todo pai, por mais difícil que seja, ele tem amor pelo seu filho, ele ama da forma dele, ou da forma que ele consegue expressar. Mas agora eu quero falar mesmo como os filhos, né? Eles tratavam, né, concernente a esse pai. Então, a Bíblia diz que esse homem tinha 2 filhos, e um dia o filho mais moço chega para o pai e pede a parte da herança dele, né? Pai, me dá a minha parte da herança que me cabe. Aí a Bíblia diz que depois de uns dias ele juntou tudo que tinha e partiu para uma terra distante, vocês sabem a história, gastou todas as coisas, né? Perdeu tudo que tinha, e um dia, sem nada, cai em si, diz arrependido, vou voltar para casa, vou falar com meu pai, pedir perdão a ele, vou me oferecer para ser um escravo, um servo na casa dele, pois na casa do meu pai não falta pão, não falta, né, o básico, eu tenho lá. E aí a Bíblia diz que ele volta para casa e vocês já conhecem a história. Depois a Bíblia fala de um outro filho, o filho mais velho,
que vem voltando do trabalho, vê aquela festa, né, na casa, tudo, pergunta o que está acontecendo. Um empregado que poderia aliviar, põe mais lenha na fogueira, né? Porque chegou e disse, teu pai, tá sabendo? Sempre vai ter aqueles, né? Que vão querer colocar lenha na fogueira. Teu irmão, aquele que saiu aí, que perdeu tudo, agora voltou e o teu pai está honrando ele. O irmão ficou com raiva por causa disso, né? E o pai vem falar com ele, por que você não entra na festa? Ele só, e ele começa, né, destratar o pai. Trabalho para o senhor há tanto tempo, o senhor nunca me deu nada. E esse teu filho aí, não chamou nem meu irmão, né? Esse teu filho aí que desperdiçou tudo, o Senhor dá a ele o bezerro cevado, faz festa, e o pai diz, olha, cabia a nós se alegrar com esse filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Né? O pai diz assim, não cabia a mim, eles cabia a nós. Então ele inclui esse filho. Mas o que eu quero que você entenda é sobre honrar esse pai. Como foi que os dois filhos trataram? Os dois desonraram o pai, tá? Os dois acabaram desonrando, mas também honraram de certa forma. Então, o que é que honra significa para a gente? Pode ser que a honra, amados, ela esteja acontecendo num momento, mas de repente ela possa, né, se transformar numa outra coisa. E é esse ponto que a gente precisa tratar. Porque honra é algo que, como aqui o tema está dizendo, né, farmar significa persistir, avançar, né, continuar. Então a gente precisa compreender que essa honra ela não pode ser somente momentânea. Eu honro se fizerem alguma coisa boa para mim. Se não fizer, eu já fico com raiva. Vocês estão me entendendo? Quantos aqui, amados, nunca ficaram com raiva do pai, quiseram fugir de casa e ir embora porque o pai negou alguma coisa? Eu planejei muitas vezes fugir de casa, amados. Quando eu era jovem, que o meu pai me dava uma dura, eu dizia, eu vou embora de casa. E eles vão chorar, eles vão sofrer quando eu não estiver aqui. Eu fiz isso muitas vezes, irmãos. Pensava, maquinava na minha cabeça, se eu sumisse, sei lá, se eu morresse. É certo, eu já fui adolescente. Aquele primeiro jovem, ele desonra o pai como? Primeira coisa que o filho mais novo faz, ele desonra o pai, porque uma herança, amados, só se reivindica quando o testador morre. Você pedir uma herança tendo o pai ainda vivo, é você desprezar seu pai, é matar ele em vida. Vocês estão me entendendo? Isso é uma desonra muito grande. Naquele contexto, aquele filho estava desonrando o pai de uma forma gigantesca, porque ele estava matando aquele pai dentro dele. Ele estava dizendo, eu quero me separar de você, eu não quero mais você, a sua figura na minha vida. Ele estava rompendo com. Ele estava dizendo, eu quero o que é meu e eu quero me separar de você. Se aquele dinheiro não tivesse acabado, ele nunca tinha voltado para casa. Isso é uma desonra. Amém? Então, para a gente aprender sobre honra, a gente também precisa entender o que é desonra. Tá? Então, desonrar muitas vezes, amados, é a gente matar a figura dos nossos pais na nossa vida. A influência deles. Querer ser independente muito cedo. Né? Eu quero completar logo 18 anos que eu quero ir embora de casa. Nenhum pai gosta de ouvir isso. Eu tenho uma filha, né, eu nunca ouvi isso do meu filho, mas a minha filha eu ouvi algumas vezes. Eu quero logo completar 18 anos, começar a trabalhar, e eu quero sair de casa. Eu digo, como é a história? Você quer sair de casa? Quero. Eu quero ter minha vida, eu quero ser independente. Eu digo, beleza, tranquilo. Quando você completar 18 anos, você trabalha, e aluga um apartamento e vai morar, não tem problema nenhum. Continue sendo seu pai. Ela hoje está com 30 anos, ela liga para mim e diz, pai, como eu queria estar na casa do senhor. Internet de graça, almoço na hora certa, roupa lavada, a caminha, né, arrumada, tudo do bom e do melhor. E agora não, agora ela tem que ralar, ela tem uma filha para criar, agora ela levanta cedo, ela tem que trabalhar, ela tem que ouvir o chefe agora dar dura nela, ela não pode deixar para mais tarde eu lavo a louça, não, tem que ser agora, meu filho. Esse trabalho é para ser feito agora, e a gente aprende a duras penas, e a gente começa a dizer, peraí, parece que eu desonrei meu pai de alguma forma. Mas deixa eu te dizer, amém, para que você não fique triste, sempre a gente pode consertar. Amém, e é isso que o Espírito Santo faz por nós nessa noite. Aquele filho, ele consertou, ele desonra o pai no primeiro momento, mas existe uma coisa que a Bíblia, amados, nos ensina, e ela é muito poderosa, chama-se arrependimento. Amém? Ninguém falou amém, mas talvez você não entenda o que é arrependimento. Arrependimento, amados, é a chave
para o perdão de Deus. Arrependimento é o material que a gente precisa para que algo seja restaurado dentro do nosso coração. Arrependimento é fundamental para uma restauração de uma conexão que a gente tenha com Deus, com pessoas, com os pais, com quem quer que seja, com um amigo. Arrependimento é o que faz com que a gente, de fato, busque uma reconciliação. Aquele filho se arrependeu por causa daquela situação, mas nós não vamos entrar nesse detalhe. O que importa é que a Bíblia diz, ele caiu em si, né? Tem coisas que vão fazer a gente pensar, como a minha filha hoje. Ela pensa, né? Aquele sofrimento de sair de casa cedo, de cumprir horário, de trabalhar, de criar um filho agora, né? Ela olha e diz, poxa vida, eu vivia tão bem e achava que era ruim, né? Estava tão bom e eu acabei desonrando meu pai quando eu dizia, eu quero ir embora, eu quero ir para o meu lugar, eu quero viver a minha vida, eu quero fazer as minhas coisas. E amados, a gente não criou filhos para isso. Eles vão ser meus filhos para o resto da vida, até eu morrer eles serão meus filhos. Nós não rompemos um contrato quando eles casaram e saíram de casa. Eles são meus filhos, do meu coração, eu amo eles do mesmo jeito. Quando eles eram criança, do mesmo jeito. Da mesma forma, pastor, talvez até mais hoje. Eu olho para o meu filho barbadão, está ali tocando lá, né, com 33 anos, e meu Deus do céu, eu sou apaixonado por ele. Mas os filhos precisam também responder isso aos pais. Porque existe mesmo uma desonra. Tá? Então esse filho ele volta arrependido e aí ele honra os seus pais com as suas palavras. Então no primeiro momento ele desonra o pai com palavras, né? Me dá o que é meu, quero ir embora, né? Ou seja, ele mata aquele pai dentro dele, ainda vivo. Quando você diz assim, olha, me dê o que é meu, não quero ficar mais com você, eu quero estar longe, você está matando aquela pessoa dentro de você. Mas aquele filho volta, né? E o pai diz que quem estava morto era ele. A gente às vezes acha que está matando alguém, mas quem está morrendo somos nós. Porque o pai diz assim no final, esse meu filho estava morto e reviveu. Amém? Quem estava morto era ele. Ele achava que estava vivo. Esse meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Então o pai tem de volta aquele filho arrependido, volta confessando seus pecados, pai, pequei contra o céu, perante o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho, me trate apenas como um empregado. O pai não dá nem ouvidos a ele, corre depressa, traz uma roupa nova para ele, coloca sandálias nos seus pés, um anel no seu dedo, sabe, o pai estava dizendo, olha, restaura tudo, roupa nova significa justiça restaurada, sandália nos pés significa, continue sua jornada, eu confio em você, e um anel no dedo significa propriedade, você é meu. Deus é seu pai. Ele sela você com o seu espírito. Amém. Então essa honra que a gente aprende muitas vezes as duras penas. Aquele filho aprendeu a honrar o pai. A Bíblia não vai falar, nem citar mais sobre ele, mas eu tenho certeza, amados, que ele nunca mais quis sair de casa. Ele soube valorizar. Agora vamos para o outro filho. O outro filho era um exemplo, trabalhador, era alguém que honrava o pai com as suas ações. Mas deixa eu te dizer, aquele filho que volta para casa e fica com raiva quando vê o pai dando uma festa, aquele filho ele não teria motivo nenhum, né, para se irritar com aquele filho, a não ser, né, que aquele rapaz fosse perder alguma coisa, tá? Mas deixa eu te dizer, na partilha da herança, tá ruim de filmar aí, não, tá bom? Quando um homem repartia a herança no contexto bíblico, era assim. Se um homem tivesse 2 filhos ou mais, o filho mais velho, por lei, pela lei de Deus, ele receberia 2/3 da herança. Ou seja, pegava-se 100%, né, dividia por 3 partes, uma parte para o filho mais velho, uma parte para o filho mais novo e o restante para o pai. O pai ficava com a menor parte, o filho mais velho receberia, sei lá, 60%, o filho mais novo 30% e sobrava 10% apenas para o pai, tá? Dos 100%. Essa era a partilha bíblica naquele tempo. Aquele filho mais velho, digamos assim, ele era agora, né, autossuficiente, ele era uma pessoa que tinha recursos. O pai, quando repartiu a herança, porque a Bíblia diz que ele repartiu entre eles, ele também recebeu a parte dele. Você está entendendo? Ele recebe a sua parte, ele agora é uma pessoa que tem recursos, ele agora é uma pessoa que tem, né, digamos assim, bala na agulha. Você está me entendendo? E agora esse filho, ele vai destratar esse pai, aquele que deu tudo para ele.
Ele esquece que tudo que ele tem depende daquele pai que deixou para ele, que construiu para ele. Ele esquece que tudo que ele é foi porque o pai um dia pagou uma escola cara para ele, botou ele num curso, cuidou dele. Você está me entendendo? Mas quando ele cresceu e agora ele se torna um profissional, ele tem recursos oriundos, né, do esforço dos pais, muitas vezes agora ele se sente na obrigação de discriminar, de repreender esse pai. Está errado, você está dando para esse filho, desconsiderando as decisões do seu pai. Então muitos de nós temos que ter cuidado para que quando nós chegarmos num estágio como esse, quando Deus nos abençoar mesmo, como ele disse ao povo de Israel, cuidado quando vocês entrarem nessa terra aí, né? Vocês tomarem posse de casas, de gado e de riquezas, vocês não digam assim, isso foi meu braço que me conquistou. Deus disse, não, fui eu que te dei. Amém. Eu que te dei. O povo quando entrou na terra prometida, mas eles não tiveram que construir nada, já estava tudo pronto. Eles só expulsaram o povo, ficaram com a fazenda, expulsaram o cara da mansão, ficaram com a mansão. Eles não precisaram construir nada, mas Deus já alertou eles, disse, cuidado porque vocês vão achar que foi vocês que fizeram isso. E quando a gente não entende, amados, que são os pais que ralam mesmo para nos dar alguma coisa, uma educação, para nos dar uma base, para nos lançar, nos catapultar mesmo para o sucesso, a gente fica achando que essas coisas fui eu que conquistei. Ah, eu sou um médico hoje porque eu sou o cara. Ó, pai, o senhor não sabe de nada. Ó, esse é meu dinheiro. Deixa eu te dizer. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, a Bíblia fala sobre as viúvas, né? E a Bíblia diz, né? Paulo vai dizer assim, olha, se alguém é viúva e tem filhos, esses filhos e esses netos dessa viúva devem sustentar financeiramente seus pais, seus avós. A Bíblia dizia, né, que os filhos, eles eram responsáveis por socorrer e manter os pais na velhice, numa dificuldade. Vocês estão me entendendo ou não? Muitos dos pais de vocês têm investido na vida de vocês com expectativa de que vocês, amados, não tenham falta de nada. Mas deixa eu te dizer, muitos de nós, agora eu me incluo também, depois que chega nesse ponto, a gente esquece dos pais. Quantos filhos vão morar numa casa boa, vão morar num lugar, né, muito bom, comer do bom e do melhor, e os pais às vezes, né, ralaram muito para criar eles e continuam em dificuldade. Filhos que honram a Deus, honram seus pais, trabalhando, se esforçando, e dizendo assim, olha, pai, mãe, eu vou ajudar vocês quando eu crescer. Eu vou trabalhar e eu vou chegar no fim do mês e dizer assim, pai, aquela conta de luz, está aí, me dê aí para eu pagar, eu quero ajudar. Você não sabe como isso é maravilhoso, isso é honra. Ei, mãe, está aqui, ó, eu trouxe um presente para a senhora. Toma aqui esse dinheiro para a senhora fazer sua unha. Amém? Deixa eu te dizer, amados, honra, né, é algo que vem depois da humildade. Não sei se você já leu na Bíblia, mas a Bíblia diz que a humildade vem antes da honra, né? A humildade precede a honra vem primeiro. A humildade, né, vem primeiro. E aí a gente humilde, abre o coração para Deus, honra os pais e Deus derrama bênção sobre a nossa vida. Esses dias eu tenho um sobrinho lá em Campina Grande, né? Eu tenho uma irmã, essa irmã tem 2 filhos. Hoje eu estou falando muito sobre 2 filhos. Mas eu vou falar um testemunho prático agora. E ela tem 2 filhos, um mais velho e um mais novo, claro. E o mais velho é um menino trabalhador, tal, mas ele teve alguns traumas mesmo na vida, né? O pai abandonou eles quando eles eram muito pequenos, e ele ficou um pouco traumatizado com o pai, aquela coisa toda é normal no mundo, mas graças a Deus o Senhor tem tratado o coração dele. E tem um filho mais velho, mais novo, que sempre foi muito apegado à minha irmã. O mais velho era meio fechado, mas o mais novo muito apegado a ela. Onde ela estava, ele também estava. Onde a minha irmã estava, esse filho mais novo estava. E mesmo sem uma figura paterna em casa, mesmo diante de tanta dificuldade, esse menino, ele
decidiu estudar, né? Ele decidiu se formar e ele fez, né? Se formou em nutrição, ele é nutricionista. Ele também é campeão de jiu-jitsu lá na Paraíba, ele começou a treinar. E ele começou a estudar bastante, fazer alguns concursos, e ele queria muito, né, ser um agente da Polícia Federal. E para testar, ele fez o curso na Polícia Militar, passou, fez o curso na Polícia Civil, também passou, mas ele dizia, eu quero ser agente federal, e eu vou passar. E agora, semana passada, eles estavam em Brasília, ele estava sendo empossado como um agente federal. E o que eu mais achei interessante foi a fala dele para a mãe dele. Ele disse assim, mãe, a senhora não precisa mais trabalhar, eu vou cuidar da senhora. Isso é um reconhecimento, isso é o que eu estou dizendo para você. Ele talvez lembre do que a mãe teve que passar para sustentar ele. Sem um pai, quantas noites, quantos dias, quantas coisas, quantos sacrifícios ela teve que fazer. E ele se esforçou, não para dizer assim, eu agora tenho meu dinheiro, mãe, tchau, eu vou embora. A primeira coisa que ele disse, ele disse, mãe, se a senhora quiser sair do seu emprego, pode sair, porque eu vou cuidar da senhora. Não vai lhe faltar mais nada. Ele tem um bom emprego, um bom salário, agora. E agora ele pode honrar a sua mãe. Ele pode honrar aquela que, né, deu tudo para ele. Então o que eu queria nessa noite mesmo lembrar a você é que honra começa em casa. Se você não conseguir honrar aquele que te deu a vida, você nunca vai conseguir honrar perfeitamente ninguém. Então comece mesmo a orar e a olhar diferente para os seus pais. Ah, pastor, o senhor não sabe, meu pai nunca foi carinhoso, minha mãe nunca... Mas não importa. O que importa, amados, é que lá no fundo do coração deles, eles amam vocês. E talvez eles só não saibam dizer isso. Eles só não saibam expressar. Mas que tal se a gente demonstrar amor por eles? Que tal se a gente fizer o que eles não sabem fazer? Que tal a gente oferecer para eles aquilo que eles não nos deram? Que tal a gente ensiná-los a amar? Que tal a gente honrar? Simples abraço, um pai eu te amo, mãe eu te amo. Você não sabe como isso é valioso para a gente. Vale a pena. Não é um pagamento não, mas a gente se sente, que bom. Está valendo a pena o sacrifício. Está valendo a pena viver assim. Então, essa honra, meu filho, tem que ser constante. Honre seus pais, sua mãe, seu pai. Um dia pode ser que eles não estejam mais presentes, como os meus não estão mais. E aí a gente fica querendo fazer e não pode mais. Mas eu queria tanto honrar minha mãe, meu pai, mas e agora? Não tenho como. Então, enquanto nós temos eles perto de nós, vamos fazer isso. Amém, gente? Deus é bom? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu queria que você orasse pelo seu pai e sua mãe agora. É isso, pastor? É. Abra seu coração para eles. Ore por eles. Agradeça aí no seu lugar. Diga, Senhor, obrigado pelo que meu pai e minha mãe fizeram por mim e fazem por mim. Começa a honrar, começa a agradecer mesmo pela essa figura. O que seria de nós sem eles, irmãos? Nós não estaríamos nem aqui. O que seria de nós sem o nosso pai e a nossa mãe? Isso vai se estender lá para fora. A gente vai começar a honrar nosso patrão, as autoridades, as lideranças. Honra